Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu deixei um primeiro vídeo no YouTube, né? Vocês podem voltar e assistir ao primeiro vídeo que foi sobre a minha apresentação, né? É aqui ajudar as pessoas, né? A minha missão é ajudar as pessoas a terem melhor qualidade de vida a partir da consciência sobre as suas reações, né? Diante da vida e diante das situações, né? Como é que seu corpo reage. E ao final eu deixei algumas perguntas, né, e sugestões, né, eu fui pedindo para vocês sugestões sobre temas, né, que podem ser abordados, que vocês queiram saber dentro da alergia e homeopatia, né. E me foi sugerido, né, um tema sobre rinite, né. O que seria rinite? A rinite, né, a gente tem no nosso organismo, né, em alguns locais, mucosa, né? Mucosa é uma área de proteção e de produção de muco, né? Como o nome diz. Esse muco, né? Que é uma secreçãozinha, ele protege algumas partes do corpo. Então a gente tem mucosa. A gente tem mucosa nos olhos, a gente tem mucosa no nariz, né? Na boca, se você abrir a boca, você vai ver aqui por dentro da bochecha, mucosa. Em todo o trato digestivo, né, pegando o esôfago, né, o tubo, né, por onde passa o alimento, chegando no estômago, depois o intestino, né. Temos a mucosa respiratória. Enfim, essa mucosa é uma área de barreira, uma área de proteção do nosso organismo, né. E falando, voltando mais especificamente para a rinite, nós temos a mucosa do nariz. Vamos pensar então no nariz, né? O que seria a rinite? A rinite é uma inflamação. It vem de inflamação, né? Então, no nariz, na mucosa do nariz, ocorre uma inflamação. Aí temos a rinite. Só que são vários tipos de rinite, né? Existe a rinite provocada, né? Essa inflamação provocada por vírus, por bactérias, né? Existe a provocada por medicamentos, existe a rinite da gravidez, é hormonal, né? A rinite no idoso, uma inflamação que acontece em algumas pessoas idosas. E existe também a rinite gustatória, que a gente chama, né? Quando você ingere certo alimento, certos tipos de alimentos, né? O nariz começa a coçar, a espirrar, por exemplo, em contato com cebola, né? Com alimentos quentes, alimentos apimentados. E temos a rinite alérgica, né? A rinite alérgica acontece quando a pessoa, adulto, criança, idoso, entra em contato com certos tipos de alérgenos que a gente chama, né? Que são bichinhos, né? Pequenos bichinhos que a gente não vê, podem ser fungos, podem ser ácaros, pode ser a descamação do epitélio, né? De cão, de gato, e a pessoa, né, o indivíduo, como é que ele reage? Né? Ele reage com sintomas, né? Espirrando, coçando o nariz, coçando às vezes o ouvido, garganta, coçando os olhos, né? Quando entra em contato com esses alérgenos que a gente chama, né? Então o indivíduo apresenta esses sintomas e, no caso, nariz e olhos ao mesmo tempo, a gente chama de rinoconjuntivite. Uma pessoa que tem esses sintomas em contato com esses alérgenos, né, o organismo, quando entra em contato com eles, né, as pessoas que têm essa tendência a uma reação mais forte, o que acontece? Ele produz uma defesa, né? As pessoas alérgicas, essa defesa é um pouco mais exagerada. E aí ela provoca sintomas com mais frequência e recorrência. Ou seja, os sintomas se repetem toda vez que você ou seu filho, né, sua filha entra em contato com esses alérgenos. Então, às vezes você entra num ambiente empoeirado, num ambiente com muitos animais, gatos, cachorros, né, ou entra em contato em determinado período, né, do ano, na primavera, por exemplo, com pólens, né, das flores, de repente na sua região podem ter muitas árvores com flores, e aí você acaba nesse período apresentando sintomas, né? Ou então você acaba viajando ou indo para ambientes, né, passeando ou passando por ambientes que tenham
que ficaram muito tempo fechados, né? E aí acumulam poeira, mofo, né? Quartos, às vezes, uma infiltração que tem dentro da sua casa, no banheiro, que atinge o quarto que você dorme, ou seu filho dorme, e aí ele passa a noite tossindo. Então, nesse caso, a gente suspeita da rinite alérgica, né? Na criança, por exemplo, a gente suspeita mais ainda quando os dois pais são alérgicos ou um deles tem algum tipo de alergia, não necessariamente a rinite, né? Pode ter asma, pode ter dermatite atópica, pode ter tido alergia alimentar ou tem alergia alimentar em algum momento da vida, e aí a gente suspeita. Outras coisas, né, que são sinais para o médico, né, de que pode ser uma rinite alérgica, quando a própria pessoa, né, o próprio indivíduo apresenta alguns outros sinais. Por exemplo, quando a gente vai examinar o nariz, essa mucosa do nariz, né, ela é mais pálida, né? Ela é hipertrofiada, quer dizer, ela é aumentada, ela é grande. A gente observa embaixo das pálpebras duas linhas, né? Que a gente tem um nome para isso, a dupla prega de Danny Morgan. Enfim, outros sinais, a pele mais áspera, com bolinhas, como se fosse um arrepio mais fixo, né? A pessoa parece que está com a pele em arrepio o tempo todo, a pele é mais seca, coça um pouco mais, ou ela tem outras doenças associadas, ela já tem asma, ela já tem um quadro de dermatite atópica, que é aquela pele mais seca, né, que coça, e aí a gente suspeita de um quadro de rinite, né. Dentro da visão homeopática, né, existem sintomas, a gente procura sintomas, né, que vocês descrevam para a gente sintomas cada vez mais específicos, né, para que a gente possa chegar em determinados medicamentos que vão ajudar o organismo a criar defesas próprias ou novo aprendizado e gerar uma resposta diferente quando você entrar em contato com tudo isso, né? Então, existem medicamentos que a gente chama de circunstanciais, que são medicamentos utilizados para tratar especificamente alguns sintomas. Então, por exemplo, eu tenho uma rinite que é normalmente infecciosa, partes virais, e ela acontece só com a coriza, que sai aquela clarinha de ovo, pelo nariz, né? Mas ela sai do lado esquerdo e ela normalmente arde. Então, temos determinados medicamentos. Ou, toda vez que eu entro em contato com essas substâncias, eu estou nesses ambientes, ou mudou a temperatura do ambiente do quente para o frio, eu começo a espirrar, mas coça muito, os olhos coçam muito, o nariz coça bastante, o ouvido começa a coçar bastante, a garganta, fica fazendo aquele barulho que incomoda, às vezes até incomoda as pessoas que estão ao redor, como aquele barulhinho, né, esse barulhinho que as pessoas que é de uma coceira na garganta. Existe um outro tipo de medicamento. Mas dentro da homeopatia, o medicamento que eu descrevi, né, como circunstancial, ele atua de uma forma, como o próprio nome diz, circunstancial. Então ele é usado para esses sintomas. Só que o nosso organismo ele funciona como um todo, né? Então, por exemplo, a gente faz perguntas sobre o sono, sobre as eliminações, né? Por quê? Há uma necessidade, nesse caso, ou não, né? Dependendo da situação, se a pessoa estiver bem, mas a gente pergunta para saber se há necessidade, na verdade, do medicamento sistêmico, né? Ou diatésico, no caso, um outro também, que é o medicamento diatésico. Eu vou explicar. Medicamento sistêmico, né? Se, por exemplo, você tem uma dificuldade para evacuar, acumula fezes, e essas fezes saem endurecidas, saem com dor, o seu organismo não está trabalhando bem, né? Ah, mas o que isso influencia na minha rinite? Vamos lá, se o seu intestino não está funcionando bem, você não está absorvendo bem os nutrientes que passam por ali, né? Ou você está com o intestino mais acelerado, ou um intestino mais lento, você está atrapalhando a absorção de nutrientes para o organismo, que vão influenciar na sua resposta de imunidade, a resposta imunológica, né? Menos nutrientes, na deficiência de nutrientes, você vai interferir na absorção desses nutrientes e indiretamente na imunidade, tá? Diretamente até, na verdade. Sono. Por que eu pergunto sobre o sono, né? Se você
tem um sono que é reparador, independente do horário que você durma, sono reparador é aquele sono que você acorda bem, bem disposto para fazer atividades do dia a dia, e esse é o sono reparador. Se você não tem um sono reparador, vive acordando à noite, vive despertando, aí a gente tem que fazer perguntas sobre outras coisas que possam estar interferindo, mas especificamente em relação à imunidade. Se você está tendo um sono, e a rinite, né, um sono que não está sendo reparador, você está acordando várias vezes à noite, ele está atrapalhando o seu corpo como um todo. E aí você libera mais hormônios de estresse, esses hormônios de estresse circulando pelo organismo acabam levando a uma diminuição da sua defesa, e aí você tende a reagir mais, né, com sintomas, você tende a ficar mais resfriado, mais gripado, né, e piorar da sua rinite, por exemplo. Então a gente vai fazendo perguntas, né, se houver necessidade, de acordo com todo o seu corpo, né, se existem outros problemas, né, vamos pensar no medicamento sistêmico, que a gente chama. Aí a gente pergunta também sobre questões mentais. Existe uma ansiedade, existe uma outra questão mental que você está passando no momento, uma situação, e isso está interferindo nos seus sintomas, né? Tem pessoas que, por exemplo, despertam um quadro de tosse, de rinite, de asma, quando estão ansiosas, né? Crianças, a gente vê muito isso, né? A criança, quando tem uma festa de aniversário, às vezes ela começa a entrar em um quadro de ansiedade e ela desperta a crise de asma, de bronquite, né? Ela faz o broncoespasmo, né? Ela desperta a crise de asma. Enfim, esse é o medicamento circunstancial. E existe o medicamento diatésico, né? Que dentro da homeopatia existem os 4 principais, né? Psoríase, ciclose, sifilismo e tuberculinismo. Não vou entrar em detalhes, mas são, na verdade, heranças genéticas ou aquisições que a gente vai ter ao longo da vida diante das nossas reações. Existem os medicamentos voltados para isso. Às vezes a pessoa só precisa do medicamento circunstancial, ou não, né? Ou uma simples orientação de comportamento, né? Sobre evitar determinados lugares, evitar... E isso para ela é suficiente e ela não precisa ser medicada, né? Cada pessoa é uma pessoa. Então é isso, espero ter esclarecido sobre esse tema, rinite. Qualquer dúvida, vocês podem escrever aqui ou nas outras redes sociais, Facebook, Instagram, enfim. Eu tenho site também que eu posso deixar no final, vou deixar no final do vídeo. E é isso, tá bom? Tenham um bom dia, uma boa semana. Deixem suas dúvidas, seus comentários e fiquem à vontade para sugerir temas, para que eu explique melhor sobre o que eu já falei, tá bom? É isso. Vejo vocês no próximo vídeo.